Olá, pessoal, primeiro ano, boa tarde. Hoje é dia 6 de novembro, a gente está gravando, então, essa aula, é a aula 2, né, de Sociologia. Eu vou compartilhar, será uma aula curtinha, sei que na última aula eu acho que eu levei um tempo considerável, então eu preparei uma aula mais curtinha aqui, tá? Então, nessa aula, bem, na aula passada, na aula número 1, nós falamos aí sobre uma postura equivocada, uma postura preconceituosa, na verdade, duas posturas, né? Equivocadas e preconceituosas, que são a postura lá do determinismo biológico, que diz que uma pessoa é tal como ela é porque está no sangue, é determinado pela genética. E um outro determinismo, que é o determinismo geográfico, que afirmava que afirma, na verdade, né, que tal pessoa, ou tais pessoas, ou uma nação inteira é daquela forma porque está localizada numa determinada região. Essas posturas são posturas preconceituosas e que muitas vezes são a base, por exemplo, do racismo, da xenofobia, que é o ódio, né, em relação a nacionalidades diferentes, culturas diferentes, são posturas equivocadas. E agora, nessa aula, a gente vai falar sobre a postura correta, que é o relativismo cultural. E vamos falar um pouquinho, né, sobre a diversidade cultural aqui no Brasil. Então, olhem só, galera, relativismo cultural, né? A palavra, primeiro, né? A palavra relativismo vem do verbo relativizar. Significa separar, dividir, enfim, separar as coisas, né? Então, o relativismo cultural, ele defende, é um princípio sociológico, é um princípio humano, né? Humanista, e ele afirma o seguinte, que ele defende que uma cultura ela só pode ser de fato compreendida considerando o seu contexto, considerando as suas tradições, as suas lógicas. Isso significa que o relativismo cultural ele traz para nós uma forma de entender a cultura do outro ou entender o porquê o outro é diferente de mim, mas sem deixar de respeitá-lo. Na verdade, o relativismo cultural é esse sentimento de alteridade, né, de conexão. E aí, eu trouxe aqui algumas imagens, né, de um filme que vocês conhecem, O Menino do Pijama Listrado, que conta a história de dois meninos que são separados aí por uma cerca, né? Nós estamos falando aí do período lá da Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração para judeus, né? Então, o Hitler, que colocou em prática uma máquina violenta, antissemita, né? De extermínio em larga escala, né? 6 milhões de judeus morreram nas mãos aí do Adolf Hitler. E aqui, esse filme mostra, né? Duas culturas completamente diferentes, duas situações completamente diferentes. O menino alemão, que é filho de um general nazista, né? E um menino judeu que trabalha, né, no campo de concentração. E no desenrolar do filme, a gente observa, percebe que as diferenças físicas, as diferenças culturais desses dois meninos são colocadas de lado e eles passam a se conectar. Então, o relativismo cultural é isso. Nós deixarmos de lado as nossas diferenças e nos conectarmos pelo simples fato de sermos seres humanos, de fazermos parte de uma mesma família. Então, o relativismo cultural, ele traz essa necessidade de alteridade. O que é essa alteridade? A alteridade é você se colocar no lugar do outro, é você se alterar, se alternar. Então, eu me coloco no lugar do outro. Como eu gostaria de ser tratado?
de que forma eu gostaria de ser, eu gostaria de sentir aí a percepção, o olhar das pessoas em relação a mim. Então, esse princípio da alteridade é simplesmente você se colocar no outro. Você não quer ser humilhado, você não quer ser violentado, ser depreciado, ser explorado. Portanto, né, eu não farei isso com ninguém. Então, gente, esse princípio, né, o princípio do relativismo cultural, parece algo tão banal que nós vivemos cotidianamente, né? Mas isso é esquecido. Por exemplo, quando nós estamos falando de esferas de decisão que envolvem países, que envolvem grandes corporações financeiras. Não se leva em consideração isso que é essencial, isso que é fundamental. O outro é importante, o outro faz parte, existe uma rede de fios invisíveis que nos une, né? Então o outro merece respeito. A alteridade, ela tem relação com o reconhecimento do outro. Então, reconhecer as diferenças, reconhecer essa tribo indígena, reconhecer esse grupo de quilombolas, né, remanescentes de escravos que procuram manter as suas raízes. É reconhecer e respeitar as diferenças culturais, né? Então, isso é relativismo cultural. A reação de perplexidade ou de choque em relação a uma cultura diferente, ela é natural, né? Quando nós nos deparamos com algo diferente, no primeiro momento, a gente estranha. Existe um estranhamento que é natural e que é humano. Isso é normal, isso é natural, gente. O problema é quando essa perplexidade ela se mantém e ela nos impede, ela nos cega a ponto de nós não enxergarmos que aquela pessoa que é diferente de mim, ela carrega uma história e ela pode me ensinar. Então eu trouxe aqui essa imagem, né, principalmente após os ataques terroristas, né, feito contra um professor de francês, um professor de história na França. Depois, um ataque terrorista que matou pessoas inocentes numa igreja, inclusive uma brasileira morreu. Essa garotinha aqui, sabendo, né, desses ataques terroristas, ela escreveu, né, o terrorismo não é religião, ela é muçulmana. Né? Então, ela foi para alguma rua ali da Itália e ela se manifestou, né? Justamente para evitar esse tipo de preconceito, certo? De que todo muçulmano é terrorista. Isso não existe. É uma minoria, gente. Nós estamos falando de milhões de muçulmanos, né? Quando nós estudamos, quando nós compreendemos, quando nós reconhecemos a cultura do outro, o outro passa a ter significado, o outro passa a ser respeitado por mim. Então, pegando o exemplo aí do imperialismo europeu sobre o continente africano no século XIX, os europeus, eles não respeitaram em absoluto a cultura, a diversidade religiosa, eles escravizaram o continente africano, baseado em ideias racistas, baseado em concepções raciais, de que eu, europeu branco, sou melhor que o negro africano. Então, o negro africano, ele será civilizado por mim. Então, gente, o relativismo cultural, ele põe fim a esse tipo de raciocínio. Não, ele é diferente culturalmente, mas ele é tão importante quanto, né? Eu posso aprender com aquela cultura que é diversa. A diversidade cultural brasileira, ela é gigantesca. Não é possível, por exemplo, você definir
um rosto de uma mulher ou de um homem brasileiro. É impossível. Por quê? Porque o Brasil ele tem um caráter multiétnico. O que isso significa? Multietnia. São diversas etnias que compõem o povo brasileiro. Isso é resultado do quê, gente? Dessa confluência, dessa relação entre culturas diversas, entre povos diversos. Nós tivemos aqui no Brasil o Brasil indígena, que se relacionou com os europeus. Tivemos aqui a vinda dos africanos, os europeus portugueses, né? Logo, nós tivemos lá no século XIX, com Dom Pedro II, a vinda de outros povos europeus e asiáticos. Vieram para cá, né, além aí dos portugueses, alemães, holandeses, os povos asiáticos, né, japoneses, coreanos, tivemos a vinda dos árabes, né? Então, o resultado da nossa diversidade é essa relação, essa miscelânea de diferentes povos. Portanto, né, podemos dizer que a diversidade cultural é o que caracteriza a identidade do nosso povo. Nós não somos capazes de definir um único rosto. Não somos capazes de definir um único sotaque, né? Então, o sotaque paulista não é melhor ou superior ao sotaque cearense, né? O sotaque gaúcho não é melhor, não é o mais correto em relação ao sotaque carioca. Não existe isso. O que existe é, de fato, uma gigantesca diversidade cultural. E essa, pessoal, é a nossa maior, digamos, a nossa maior joia. Povo brasileiro diverso, miscigenado. E falar de preconceito, falar de racismo num país como o nosso, que 55% é formado por negros, falar de misoginia, ódio em relação à mulher, onde as mulheres representam a maior parte da população do Brasil, ou falar de homofobia, ódio, qualquer tipo de ódio, é bobagem, tá? Então, o mais importante é, de fato, nós valorizarmos o que nós somos e, sobretudo, valorizar o diferente, porque o diferente nos faz crescer. Certo, gente? Obrigado por hoje. Foi bem curtinha essa aula. Que vocês possam fazer essa atividade aí com tranquilidade e com bastante carinho. Obrigado por hoje, gente. Beijo no coração de vocês. Até a próxima. Tchau.